Demonstrações contábeis e a entidade que reporta. Então, as demonstrações contábeis fornecem informações sobre recursos econômicos da entidade que reporta e as reivindicações dessa entidade, assim como as alterações nesses recursos e nessas reivindicações que atendem à definição dos elementos das demonstrações contábeis, conforme o capítulo 4, né? Tem uma tabela 4.1 nesse capítulo 4. O objetivo e o alcance das demonstrações, portanto, esse capítulo se dedica às demonstrações contábeis, e aqui está expresso que o objetivo é fornecer informações financeiras sobre os ativos, passivos, patrimônio líquido. Esses se referem à posição financeira da entidade, e receitas e despesas, que se referem ao desempenho financeiro da entidade que reporta as informações. E o objetivo, então, é que essas demonstrações contábeis forneçam informações úteis para que os usuários das demonstrações avaliem as perspectivas para futuros fluxos de caixa líquidos para a entidade que reporta e a avaliação da gestão sobre esses recursos, da administração sobre os recursos da entidade. O período do relatório tem que ser específico, tem que estar especificado na demonstração, e essa demonstração também fornece informação comparativa de pelo menos um período de relatório anterior. Aqui, então, atendendo à característica qualitativa de melhoria da comparabilidade. As demonstrações devem incluir informações sobre transações e outros eventos que ocorreram após o final do período, se o fornecimento dessas informações for necessário para alcançar o objetivo das demonstrações contábeis. Aqui eu cito o exemplo dos eventos subsequentes. Esses eventos subsequentes devem ser informados se forem relevantes, né? Ou seja, se eles ajudarem a alcançar o objetivo de fornecer informações úteis aos usuários. E a perspectiva adotada nas demonstrações é do ponto de vista da entidade, não é do ponto de vista de qualquer outro grupo específico ou usuário, né? Usuário primário, por exemplo, os investidores, criadores por empréstimos, que é a quem essas demonstrações são reportadas. Existe também a premissa da continuidade operacional, aqui o postulado da continuidade, né? Ou de forma ampla o princípio da continuidade, que nos informa que as demonstrações são normalmente elaboradas com base na suposição de que a entidade que reporta está em continuidade operacional e continuará em operação no futuro previsível, ou seja, não se sabe em que momento que essa entidade vai encerrar suas atividades. Então, a gente elabora a demonstração sabendo que a entidade vai continuar existindo. E assim, presume-se que a entidade não tem intenção ou necessidade de entrar em liquidação ou deixar de negociar. Se existe essa intenção ou necessidade, as demonstrações podem ter que ser elaboradas em base diferente. Ou seja, em caso de valores de entrada, que a gente considera, por exemplo, o custo histórico, a gente vai começar a elaborar essa demonstração com base em valores de saída. Por exemplo, o valor justo, né? O valor de mercado. Aí para entender, para conseguir atingir esse objetivo de entregar informação útil. Em caso afirmativo, as demonstrações contábeis descrevem a base utilizada, né? Caso exista a intenção de encerrar a demonstração, as demonstrações têm que descrever a base utilizada, então, para os seus elementos. E a entidade que reporta aqui o postulado ou o princípio, em sentido amplo, o princípio da entidade. A entidade que reporta é a entidade que é obrigada ou decide elaborar demonstrações contábeis. Pode ser uma única entidade ou parte da entidade, ou pode compreender mais de uma entidade, pode ser um grupo de entidades. Uma entidade que reporta não é necessariamente uma entidade legal, não precisa estar necessariamente registrada em algum lugar para que sejam elaboradas as suas demonstrações. Se a entidade compreende tanto a controladora como as controladas, a gente considera isso como uma demonstração contábil consolidada, que é da controladora e de suas controladas. Se a entidade que reporta é apenas a controladora e as demonstrações contábeis da entidade são individuais, no caso, né, são só da controladora, a gente chama de demonstrações contábeis não consolidadas ou até também demonstração contábil individual. Se a entidade que reporta compreende duas ou mais entidades que não são todas vinculadas pelo relacionamento controlador a controlado, ou seja, não são um grupo econômico, né? As demonstrações contábeis dessa entidade, então, são demonstrações contábeis combinadas. E o limite, né, não precisa ser uma entidade legal, mas a gente tem que reportar isso, tem que divulgar essa informação, de que não é uma entidade legal, isso tem que ser escrito, uma nota explicativa, e também tem que ser escrito que se não compreende somente entidades legais vinculadas pelo relacionamento controladora-controlada. Isso tem que estar divulgado lá nas demonstrações. Então, vamos ver como a gente pode praticar isso que a gente aprendeu agora com algumas questões. Uma questão recente
da Secretaria da Fazenda de Fortaleza, no Ceará, para o cargo de analista fazendário, área de conhecimento de contabilidade, é para dizer se está certo ou se está errado acerca do disposto na estrutura conceitual. Você pode tentar pausar o vídeo agora e responder essa questão, de acordo com seus conhecimentos, ou se preferir continuar conosco, aí vai a solução. Então, a divulgação de demonstrações contábeis combinadas indica que a entidade que reporta compreende duas ou mais entidades que não são todas vinculadas ao relacionamento controladora-controlada. Essa questão aqui, a resposta é certa. Se não são todas vinculadas ao relacionamento controladora-controlada, conforme nós vimos, nós chamamos de demonstrações contábeis combinadas. E questão número 11, acerca do disposto na estrutura conceitual, também julgar se está certo ou se está errado, de acordo com o concurso para o mesmo cargo da questão anterior. A estrutura conceitual obriga que a entidade que reporta seja uma entidade legal, isto é, que seja legalmente constituída perante as autoridades do Estado. Você pode tentar responder agora, pausando o vídeo, se quiser, para pensar melhor, ou se quiser continuar conosco, a resposta da questão é errada. A estrutura conceitual não obriga que a entidade seja uma entidade legal. Ela pode não ser uma entidade legal, mas se ela não for uma entidade legal, isso tem que estar devidamente divulgado nas demonstrações contábeis. Então, não deixe de ver o próximo vídeo. Até lá!